Irmãos, amém. Vamos abrir lá então, irmãos, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Glória a Deus, feliz de estar aqui. É o segundo culto do ano de 22. Isso, primeira carta de Paulo aos Tessalônicos, irmãos. A Tessalônica aos Tessalonicenses. Glória a Deus. Cumprimentar como nós já cumprimentamos nossos amados visitantes, sejam muito bem-vindos. Todos os irmãos que estão aqui conosco. Essa primeira carta aqui, irmãos, aos Tessalonicenses, é a carta que Paulo escreve em Corinto. Ele está em Corinto, uma cidade grega, e ele passou aqui por essa cidade. Ele ficou 3 sábados, que está registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Ele fica 3 sábados lá, ensinando os irmãos. Os historiadores falaram que Paulo ficou até um pouquinho mais, 1 mês, 2 meses. E Paulo começou a pregar a palavra de Deus, e ali existiam judeus que não seguiam o Senhor Jesus, e os não-judeus também, que estavam ali, que seguiam outras práticas pagãs. E com a pregação de Paulo, com os ensinos ali, se formou uma igreja. Se forma uma igreja. O que acontece? Os líderes judeus que estavam na sinagoga se levantam então contra Paulo. Tinha um homem que se chamava Jason, que emprestou a casa para Paulo. Paulo estava lá e se levantou vamos dizer, um alvoroço na cidade, porque Paulo estava pregando sobre Jesus, falando que Jesus é o rei, que Jesus é o próprio Deus. Então alguns se levantaram contra ele, e Paulo teve que sair fugido dessa cidade, porque eles queriam pegar e aniquilar Paulo. Então Paulo sai correndo, e Paulo não tem chance de dar um tchau ou falar para os irmãos, porque ele foi embora. Então ele sai, ele vai para a Grécia. Com ele está Silas e está Timóteo. E Paulo estava muito angustiado com aquilo, ele saiu correndo, não conseguiu falar com os irmãos, a igreja já estava montada. Então, quando ele fica em Corinto, ele acha por bem que Timóteo volte à cidade e veja como é que estão os irmãos, como é que está a fé dos irmãos, se eles estão se reunindo. E quando Timóteo ele retorna com notícias da igreja, Paulo fica muito contente, porque a igreja realmente está fortalecida ali em Tessalônica, passando por muitas dificuldades. Algumas coisas Paulo ensinou para eles, mas algumas coisas ficaram inacabadas, né? Então, quando Timóteo chega com as notícias, Paulo escreve essa primeira carta aqui. E nós vamos ver que Paulo vai, primeiro, no início da carta, vai explicar porque ele saiu fugido, né? Porque ele teve que sair com tanta pressa. Ele explica isso para os irmãos. Depois ele vai dizer que ele teve vontade de voltar. Mas é interessante, pela primeira vez Paulo, ele cita o diabo. Paulo vai falar assim: eu fui impedido pelo diabo de voltar. Algumas circunstâncias, algumas coisas se levantaram, e ele usa aqui, ele fala lá no capítulo, se eu não me engano, capítulo 2, ele diz que ele não pôde retornar, porque o diabo havia lhe impedido. E depois ele começa a colocar alguns pontos aqui que são importantes. Pontos sobre santificação, sobre a maneira de caminhar, de andar, sobre a maneira que os irmãos deveriam caminhar uns, porque Paulo levantou, aqui são as cartas escatológicas, tanto a primeira quanto a segunda carta aos Tessalonicenses, é onde Paulo nos mostra um mistério de como será o arrebatamento da igreja. Paulo nunca havia falado isso, e aos Tessalônicos ele fala. Ele aborda esse assunto,
Mas só que ficou algumas coisas sem explicação, e muitos achavam que Jesus ia voltar naquele momento ali. Já não queriam mais trabalhar, já não queriam mais estudar, já não queriam mais fazer os afazeres de casa, queriam só ficar em casa, deitado na rede, esperando Jesus voltar, porque eles acreditavam que Jesus voltaria naqueles dias. Então Paulo volta e ensina eles que algumas coisas que vão acontecer e fala que eles teriam que seguir as obrigações gerais do cotidiano e, é lógico, sempre guardando a sua fé. E aqui eu queria falar com os irmãos nessa noite. Eu queria trazer o trecho final dessa carta, porque ela fala coisas muito interessantes. Quando o Rodrigo abriu o culto aqui, o Rodrigo tocou em cada ponto daquele, muito interessante, que eu vou trazer aqui. Se os irmãos lembrarem da abertura do Rodrigo, o Rodrigo disse pontos assim que são importantes, que eu vou falar sobre igreja, sobre como caminhar como igreja, sobre como caminhar como cristão, sobre ser grato em tudo aquilo que acontece na nossa vida, qual é a atitude que Deus espera da gente, falando também sobre a gente seguir na presença do Senhor e a maneira que nós devemos nos portar, principalmente com a pessoa do Espírito Santo, que é aquele que nos conduz, que nos dirige. Então eu queria que vocês abrissem lá no capítulo 5, versículo 12, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 12, e nós vamos até o 22, e depois eu quero trazer aqui uma exposição desse texto que é muito importante. Eu queria... o meu intuito aqui é que essa palavra seja de bússola para esse ano. A gente está começando mais um ano na presença do Senhor, e que os irmãos lembrem dessa passagem quando vocês estiverem passando por dificuldade, quando coisas se levantarem ao longo desse ano, desafios, né? A gente já está passando por momentos de incerteza, não é verdade? A gente não sabe o que vai acontecer, se vai fechar, se vai abrir, como é que vai ser essa pandemia, vai avançar, vai parar, vai ter vacina ou não. Então há uma série de perguntas no ar, como para onde vai o nosso país em relação a governo, para onde que nós vamos estar em relação até ao nosso trabalho. A gente não tem uma segurança, mas só que isso aqui vai nos trazer paz, e que traga paz ao seu coração, e que sirva mesmo de luz e de lâmpada para a gente caminhar com mais firmeza no Senhor. Amém? Amém? Vamos fazer a leitura então. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 12 ao 22 diz assim: caros irmãos, agora vos suplicamos que dedicais toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que tenhais a mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Evitai que ninguém contribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Conservai permanentemente a vossa alegria. Orai constantemente. Amém. Dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o fulgor do Espírito Santo. Não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retende o que é bom, afastai-vos de toda forma de mal. Amém? Amém. Pai Celeste, nós te louvamos e te agradeço, Pai. Nós te adoramos aqui neste lugar, porque sabemos que Tu estás aqui conosco. Obrigado, porque foi o Teu Santo Espírito que nos conduz aqui. E que o Senhor fale conosco através dessa mensagem que é tão poderosa para nós. Esse livro é poderoso para a gente. Nós seguimos ele como bússola. Nós tomamos ele como bússola, como lâmpada, para que os nossos passos não tropecem, para que a gente não seja enganado, mas que a gente continue firme e que possamos ver as Escrituras com muito mais carinho, que possamos olhar para ela e que ela seja
meu Pai querido, aquela que nos conduz, aquela que nos ensina, aquela que nos exorta, aquela que nos mostra o caminho. Eu peço, Pai, que essa palavra sirva também de bússola, não somente para mim, mas para todos os nossos irmãos aqui. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos ajude a entender essas ordens que estão aqui, essas instruções que o apóstolo Paulo recebeu de Ti, Senhor, e agora está nos dando nessa noite. Que nós tenhamos paz nesse lugar, que tenhamos agora total conhecimento daquilo que Tu queres, que a nossa mente e o nosso coração esteja aberto para receber essa mensagem, e que toda a nossa atenção esteja para Ti nesse momento, Senhor. Tu és louvado, Tu és adorado. Nós Te louvamos, Te agradecemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Paulo, então, irmãos, ele começa, nós estamos aqui na parte prática da palavra, da parte prática do texto, da leitura. Paulo vai trazer, então, algumas doutrinas. Paulo já começa a falar do viver cristão desde o versículo 4, ele fala sobre a volta, e agora ele vai falar para os irmãos a maneira que eles devem caminhar. A maneira que devem caminhar, eu tenho certeza que cada versículo desse aqui vai servir de orientação para a gente caminhar hoje, para nós caminharmos hoje com as dificuldades que nós temos, pensando que os irmãos do passado também tiveram dificuldades, mas nós temos também os nossos obstáculos, as nossas perguntas, os nossos questionamentos, as nossas crises que nós temos. Então, com essa palavra eu tenho certeza que, se nós guardarmos no nosso coração, isso vai trazer cada vez mais força e consolo para nós. Paulo começa falando sobre a igreja, liderança. Paulo sabia a importância da liderança da igreja. Eu escolhi aqui esse texto porque é um texto que muitos, principalmente aqui, no momento que nós estamos caminhando hoje como igreja, como evangélicos, os irmãos sabem, essa palavra evangélico vem de evangelho, evangélicos no Brasil. Eu estava vendo no IBGE, eu vi uma notícia essa semana que, de uma certa parte, a gente fica contente, mas também cria sempre uma pergunta para a gente. Em 2000, os evangélicos no Brasil eram 22 milhões. Se nós pensarmos hoje, eram 10% da população. Se nós somos 220, 22 milhões eram evangélicos em 2000. Em 2020, ano passado, ano retrasado, 2020, fizeram também um censo. Nós já somos, vamos colocar assim, os evangélicos, aqueles que se dizem cristãos, aqueles que seguem não o catolicismo, mas se denominam evangélicos. Aí entra uma grande ramificação, mas são 66 agora. 66 milhões de brasileiros se dizem evangélicos. 1/3 da população. A pergunta é: qual é a qualidade de evangélicos que estão sendo formados no território brasileiro? É isso que nós temos que pensar. Ali no meio há pentecostais, neopentecostais, há da igreja dos reformistas, da igreja tradicional, há uma série ali, e eu estava pensando sobre isso. Tem aqueles que são o movimento que está crescendo de número, que se denominam evangélicos, se chamam os desigrejados, que não tem mais igreja, mas acharam por bem tocar a sua vida cristã sozinhos, aonde nós não encontramos respaldo nenhum na Bíblia. Eu seguro isso aqui para os irmãos, eu quero me apegar a esse texto, porque olha só o que Paulo vai dizer. Irmãos, eu suplico a vocês que vocês dediquem consideração àqueles que são líderes do ministério, aqueles que se esforçam no ministério para liderar e aconselhar vocês no Senhor. Muitos têm abandonado, irmãos, a realidade essa é hoje, muitos têm abandonado a igreja, e o grande ponto está aqui: não querem mais ser liderados, não querem mais ser admoestados. Nós vamos ver várias palavras aqui de ordem:
admoestados, não querem mais ser consolados, não querem mais ser amparados, não querem mais ser cuidados, mas preferem andar desgarrados. Enquanto Paulo está dizendo que nós precisamos considerar, precisamos estar nessa segurança de liderança de igreja. Eu já ouvi falar aqui, já faz até algum tempo, que alguns irmãos de alguma igreja saíram das igrejas e agora aqui nós não temos pastor aqui, somos todos iguais aqui. E nós não chamamos de pastor, nós chamamos de irmão mais velho aqui. Nós não temos liderança sobre nós. Se a gente parar e analisar aqui, sempre na história, Jesus, o próprio Deus, começando no Antigo Testamento e depois no Novo, sempre Deus escolheu assim. Deus escolheu sempre um líder para tocar no poder. Sempre foi assim. Sempre foi, desde os primórdios, patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e por aí foi, Moisés, tantos, o Senhor sempre escolheu liderança, sempre foi a liderança. Quem que era o líder dos 12, Diego? Parecia que não, Pedro era o líder dos 12, depois o líder da igreja foi quem? Foi Paulo, o Senhor levantou, sempre a igreja teve liderança. Paulo diz isso por quê? Porque a tendência daqueles que geralmente saem, daqueles que não querem ficar debaixo de liderança, é o que? Reclamar, murmurar, apontar, dizer, falar. Eu não vou para determinada, eu não quero seguir a igreja, por quê? Porque o líder é aquilo, porque o líder é aquilo outro. Coloca uma série de defeitos, e como os irmãos sabem, todos nós somos iguais e falhamos, mas uma coisa Paulo quer dizer aqui para a gente tem que ter consideração por essas pessoas. Sabe por quê? Porque quem escolheu foi Deus. Amém. O simples fato é esse. Foi Deus que colocou essa pessoa para estar liderando. Foi Deus que chamou essa pessoa para estar na frente de um povo. Foi Deus que levantou essa pessoa para estar um pouco adiante de nós. Foi Deus que levantou. Foi Deus que fez isso. Foi Deus que levantou essa pessoa para ter uma visão um pouco mais além da gente. Eu costumo dizer lá em casa, nós temos uma visão até aqui, mas a pessoa onde Deus colocou, ela consegue olhar mais longe. É por isso que ela pensa dessa maneira. Então, irmãos, quando nós vemos essa palavra aqui, onde Paulo diz, vocês têm que considerar os líderes. Paulo está dizendo, vivam na igreja, sejam liderados. Amém. Sejam liderados. Isso traz segurança. Se nós achamos que segurança é estar fora da igreja e tocando a vida sozinho, não se tem vida cristã sozinho. É em comunidade. Sempre foi assim. Sabe por quê? Porque senão Paulo não escreveria aos Tessalonicenses, Paulo não escreveria aos Filipenses, aos Coríntios, Paulo não escreveria aos Gálatas, Paulo escreveria a uma pessoa só. Ele daria para uma pessoa, não. Ele montava o quê? Igrejas, e depois ele levantava quem? Liderança, para quê? Para tocar. Então essa conversa fiada, que estão falando aí, não, você vai na igreja, que isso? A gente se reúne uma vez aí em casa, não precisa, vou abrir o verbo aqui, tá? Não precisa dar dízimo, aqui ninguém precisa, você vem quando você quiser, aqui não tem liderança, ninguém, você é cobrado de uma certa forma, não, ande do jeito que você está. Nós não temos essa responsabilidade toda não, aqui a gente toca com mais liberdade, a gente tem liberdade aqui, cuidado, muito cuidado. A liberdade que nós temos em Cristo Jesus é viver conforme a Bíblia fala. Amém. Nós saímos disso, não é mais liberdade, é libertinagem, pecado, erro, engano, porque nós entendemos, e aí há uma série de fatores aqui que a igreja tem sido, que alguns têm deixado, uns com uma certa, uns que se enfraqueceram, não suportaram a liderança que a própria palavra de Deus traz com a pregação, de ter uma vida regrada e santa na presença de Deus. Outros tiveram dificuldade, que
E pode acontecer sim, de estar num lugar onde não prega a verdade e de alguma maneira se ficaram tristes com a igreja, desanimaram ou se decepcionaram com a igreja, mas só que esse pensamento de decepção não é com a igreja, mas se decepcionou com o homem. E eu costumava dizer, e Deus me mudou o meu pensamento nessa semana que eu estava meditando nesse texto, porque a nossa palavra, e quando nós conversamos internamente como liderança e até com alguns irmãos, a gente falava assim, nós como igreja perdemos muitos irmãos, alguns irmãos que enfraqueceram, outros que viraram as costas, outros que não quiseram mais permanecer aqui na fé, como o próprio Rodrigo falou, uns que largaram, perderam a força, e nós oramos sim que retornem, mas escute isso, não foi a igreja que perdeu essa pessoa, foi essa pessoa que perdeu a igreja. Porque isso que nós estamos vivendo aqui é benefício para nós. E não é para todos, infelizmente. Não é para todos. Augusto Nicodemo estava falando numa das reuniões que ele estava tendo com os presbiterianos. Ele disse que a pandemia aconteceu duas coisas. Primeiro, a primeira coisa, aquele que já era, ele fala assim, os crentes mais velhos que só esquentavam cadeira, que não tinha vida com Deus, foram embora, preferiram ficar em casa e não tiveram força para retornar, ficaram ali na live e tal, e ficaram, se acomodaram e ficaram. Agora outra coisa que aconteceu uma renovada na igreja, deu uma renovada, muita gente que estava fora, que não conhecia o Evangelho, está começando a vir, porque, lógico, a dificuldade tem batido. Então, onde que nós vamos encontrar refúgio? Na igreja. E muitos têm ficado e têm criado raiz para a glória de Deus. Então, o Senhor está dando uma renovada. O Senhor está fazendo isso. Então, irmãos, eu digo para vocês, nós temos que, nesse 2022, é uma coisa que eu até falava na mensagem no final do ano, use todos os benefícios que a igreja te proporciona. Igreja só traz benefício. Eu mudo a minha vida, eu aprendo com os erros dos irmãos, eu aprendo com o testemunho daquele que é fiel a Deus. Quando eu estou meio que cambaleando, um líder vem e me mostra o caminho correto que eu tenho que tomar, eu consigo conselho, eu tenho a oração de pessoas que oram, que eu nem sei que está orando, mas está orando por mim, alcança a minha família, protege a minha vida. Eu recebo de domingo a domingo mensagem da palavra que vem diretamente de Deus. Eu não sou enganado, eu sigo aqui as letras que estão aqui. Irmãos, só benefício a igreja tem. E outra coisa que eu falo para os irmãos, hoje muitas pessoas que reclamam da igreja, que estão reclamando dela, estão ainda sendo beneficiados pelo bem da igreja. Oração, ensino, muitos. Então, não seja enganado por isso. Eu começo com essa mensagem falando, não sejam enganados. O melhor, congregar sempre. Não tem outra palavra, congregar sempre. Porque quem que montou toda essa estrutura, que nós somos membros, ele é o cabeça, quem que montou isso? Foi Jesus. Jesus morreu por cada um de nós, irmãos. Amém. Por isso que nós estamos aqui. Ou você acha que foi alguém com a cabeça, com a mente humana? Pensa comigo, bem, se isso não é um mistério, uma grandiosidade de Deus. Nós não nos conhecemos. Cada um tem uma cultura, cada um tem um ensino, cada um tem uma educação aqui. Cada um cresceu num lar totalmente diferente. Uns são de Santa Catarina, outros vieram de longe. O que nos faz ver se isso não é espiritual, ver se isso não é grandioso, não é sobrenatural? Nós estamos no mesmo lugar há algum tempo já, nós nos amamos, nós caminhamos juntos e nós estamos aqui firmes, e o Senhor está nos conduzindo. Isso é coisa de homem? Coisa de Deus, purinho isso. De Deus, de nós estarmos aqui juntos, perto do outro. Quando nós nos amamos como família, como irmãos, tem pessoas que eu falo para os irmãos que
eu tenho muito mais achego, muito mais apego a irmãos da igreja do que a própria família. O que é isso? Isso é Deus. Isso é o Espírito Santo agindo na nossa vida. Então, irmãos, considerem isso. Orem pela liderança. Estejam debaixo de liderança. Estejam debaixo de liderança. Sempre. Você está falando isso porque é o pastor Fernando? Não. Esteja debaixo de liderança. O Senhor estipulou isso. O Senhor fez isso. Então vamos andar assim. É segurança para nós. Que a gente tenha e que a gente expresse, olha só, e que tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor. Expresse. Você é importante para mim. Eu tenho orado por você. Muitas vezes a gente acha que a gente só tem que receber dessa pessoa. Não! A gente tem que entregar também. Nós te amamos, você é importante para nós. Nós estamos aqui porque você está aqui. O esforço, tudo isso, eu falo para vocês, se tem uma coisa que é de extremo valor para Deus, é o trabalho pastoral. Ele está ficando escasso. Para subir, para pregar a palavra, é fácil. Eu falo para os irmãos, é fácil pregar a palavra de Deus. Estude, se dedique, peça uma orientação do Espírito Santo e você prega. E você leva. Agora, pastor e a vida não é para qualquer um. Está cheio de gente que gosta de pregar aí. Agora, para colocar a mão ali, me perdoem dizer, colocar a mão no vespeiro de uma família que está com dificuldade, no casamento que está quase indo à ruína, de alguém que precisa de ajuda porque ele está no laço do passarinheiro, e se o pastor não chegar, isso é para poucos. Isso é para poucos. Vai chegar no domingo, não conhecer ninguém, vir pregar, ser aplaudido, ir para casa. Todo mundo quer. Agora, cuidar de vidas ninguém quer. Uma igreja pequena, onde nós conhecemos face a face, onde a gente sabe quando está triste, quando está angustiado, quando está passando por dificuldade. Isso ninguém quer. É por isso que nós temos que ficar debaixo de liderança. Foi o próprio Deus que deu isso para a gente. Foi Deus que deu isso para cada um de nós. Então a gente tem que ter autoestima, a gente tem que ter estima por essas pessoas. E olha só, realizam a obra para convosco. A obra é para nós. Veja só, o cuidado é para a igreja, o cuidado são para as pessoas. A palavra é estudada e muito orada em cima dessa, porque é para os irmãos. É para os irmãos crescerem, para os irmãos serem orientados, para os irmãos terem esse cuidado na vida de vocês. E aí ele continua dizendo, esse é o primeiro ponto. O segundo, diz assim, irmãos, também vos exortamos a admoestar os sonolentos. A admoestação aqui está falando do imperativo. Olha, presta atenção. O sonolência aqui está falando de ociosidade. Irmãos, vamos se perguntar para nós, o que nós temos feito no ano passado, vamos colocar assim, o que nós fizemos de obra de Deus, obra de Deus, vamos pensar, de algo que seja, que foi relevante para a igreja, da onde eu congrego. Vamos pensar sobre isso. Fomos ativos ou fomos ociosos? A palavra sonolentos aqui é ociosidade. Aquele que é ocioso, aquele que fica parado. Está dizendo que nós temos que admoestar. Então eu estou usando aqui, irmãos, se os irmãos estão se sentindo ociosos, vamos começar a nos movimentar. Temos que começar a caminhar mais firme. Temos que começar a ser um membro atuante nessa igreja. Vamos ser atuantes. E atuantes, eu não estou falando para os irmãos que tem que fazer grandes coisas, mas estar mais envolvido na vida cristã da igreja, mais em comunidade, mais junto. Nas reuniões, quando a gente faz e vai começar as atividades, vamos estar juntos, vamos cooperar juntos. Conta comigo, amém? Amém? Vamos estar juntos. A gente é a igreja do Senhor Jesus. Ele continua dizendo, consolemos os desanimados. A gente está aqui para consolar
ajudar os irmãos. Não desanimem. Não desanimem nessa caminhada, porque eu vou falar para vocês, o galardão é muito grande no final. Amém. A coisa é muito grande. É verdade. Nós estamos no caminho certo. Glória a Deus. Não se importe com a dificuldade. Mas parece que, e muitas vezes vocês acham, parece que a gente não progride. Não está progredindo. Nós estamos progredindo, a gente está continuando. É mais um ano que a gente está começando e a igreja está aqui ativa. Vamos seguindo. Vamos tomar. Não pareis os fracos, aqueles que estão fracos. Sejais pacientes. Olha só, nós temos que ser pacientes para com todos. Paciência, paciência. Repete uma, diga duas, diga três, diga quatro. Sabe por quê? Porque Jesus diz para nós todos os dias. Parece que não, mas Ele fala. Todo dia o Senhor bate na mesma tecla com a gente. É na mesma tecla, Deus, o Senhor Jesus bate com a gente. É a mesma coisa. Temos que ser pacientes, evitai que ninguém retribua o mal com o mal. Isso, são orientações grandes, mas encorajai que todos sejam bondosos uns com os outros. Nós temos que ter essa bondade uns com os outros. Que não haja isso nunca no nosso meio, retribuir. Eu recebi algum mal, eu vou retribuir com mal, de maneira alguma. Mas que a gente possa ser bondoso. E aqui para mim está os 3 versículos que são mais importantes para mim, porque faz uma ponte com aquilo que é crucial para nós. A primeira coisa que ele vai dizer no versículo 16, ele vai dizer assim: conservai permanentemente a vossa alegria. Alegria. Irmãos, vocês têm alegria de buscar o Senhor, alegria de andar com Ele, alegria, não é um fardo, é uma alegria, alegria de buscar a Deus, uma satisfação de estar na igreja. Precisamos disso. Sabe por quê? A alegria aqui, ela mostra de tudo aquilo que o próprio Senhor Jesus já nos beneficiou. Se nós olharmos para o mundo, olhar para aquilo que está acontecendo, esquece, nós não teremos alegria. Mas olha o que a palavra está dizendo: conserve a alegria. Nós precisamos conservar a alegria. A alegria não se encontra no rosto, embora a gente consiga expressar com um sorriso, com uma gargalhada, mas a alegria está aqui dentro do coração. Alegria, entusiasmo. O Espírito Santo dentro de você te traz entusiasmo para fazer as coisas. Alegria de fazer, olhar para frente, pensar nas coisas. Hoje eu estava pensar nas coisas da igreja. Vamos começar assim, vamos fazer isso. Entusiasmo nas coisas de Deus. Alegria. Amém. Precisamos ter mais alegria, sorrir para os irmãos. Temos que ter um ambiente, se tem um momento que nós temos que ter alegria, é momento de culto. Sabe por quê? É momento de celebrar o Senhor Jesus. A vida, celebrar vida, louvores, palavra de Deus. As pessoas que falam a mesma língua que eu, a mesma fé, estão comigo. Alegria do Senhor. Então conserve essa alegria. Essa alegria tem que estar com a gente nesse ano, irmãos. Nesse ano. Não deixe que o desânimo e que a tristeza te tome. Nós temos que ter alegria, e é lógico, nós vamos chegar aonde Paulo, ele é mais específico no versículo 18. Mas Diego, a alegria, mesmo que as coisas não estejam tão bem na minha vida, eu preciso estar alegre. Conserve a alegria. Não deixe que a tristeza tome o seu coração. Embora as coisas, falta de emprego, dificuldades financeiras, doença, tudo pode acontecer, mas só que tem uma coisa que não pode arrancar a nossa alegria. E essa alegria que o próprio Paulo vai dizer depois, e é essa alegria que ele está dizendo, é a alegria de sermos salvos. Salvação. Salvos. Precisamos ter essa alegria. A gente não pode estar alegre porque as coisas no banco estão certas, porque a gente está empregado. Isso são coisas secundárias. A minha alegria tem que estar primeiro porque eu sou um salvo em Cristo Jesus. Jesus me alcançou. Jesus perdoou os meus pecados. Eu não estou mais nas garras do inimigo. Agora
é a mão que conduz a minha vida, que é o próprio Deus. Então, alegria, orar constantemente. Sabe o que é orar constantemente? Não é você ficar enclausurado na sua casa, com o seu joelho esfolado, orando 24 horas e não querendo ver ninguém. Orar constantemente é o seguinte: o Senhor está na sua mente. Você está indo de moto com o carro para o seu trabalho navegante, você está falando com Deus. Eu estou caminhando para o meu trabalho, eu estou falando com Deus, eu estou conversando com Ele, pedindo para Ele, falando, abrindo. E você acha que não? Eu peço: Senhor, eu preciso que o Senhor abra as portas, que os clientes me liguem. Eu preciso que o Senhor faça isso, que o Senhor não me deixe eu errar, que o Senhor guarde os passos da minha família. Vamos falar constantemente. Você está lavando a louça, falando, dando braço, fez a compra, estava embarrotado de gente no forte, aleluia, estava quente, mas você fez a compra, chegou em casa, de meu Deus, porque não, agradeça que você tem alimento. Amém. Você fez a compra, que maravilha. Aleluia. Alegria, orar constantemente, agradecendo. Nós temos que ter é um exercício isso. E veja só que como ele fala, ele não diz assim: olha, se vocês quiserem, vocês orem constantemente. Paulo vai começar a dizer aqui ordens: conserve a alegria de vocês. É imperativo, orarem constantemente, porque Paulo sabe que a nossa mente, ela vagueia, ela foge. Nós não podemos ter uma vida, preste bem atenção, a gente não pode ter uma vida e como nós vamos conseguir viver assim? Eu tenho temor a Deus no domingo, das 7h30 às 9h30. Agora a minha vida toca de segunda a domingo até umas 7 horas, como se Deus não existisse. Não foi para isso que Deus nos chamou, irmãos. Não foi para isso. Traga Deus para a sua vida. Diante que você está dizendo para nós já seguimos. Então traga cada vez mais. Traga Deus para o seu casamento. Nós estamos tendo um problema aqui, Deus, fale com Ele. Estou tendo um problema aqui, no meu casamento, eu preciso que o Senhor nos ajude. Senhor, o meu salário vem um pouco, eu preciso que o Senhor me auxilie. Eu preciso, por que não? Por que não trazer Deus? Deus, estamos tendo essa confraternização aqui. Nós queremos te louvar e te agradecer por isso. Amém. Senhor, eu recebi uma dádiva, uma graça. Eu quero te louvar e te agradecer por isso. Senhor, eu estou com uma dificuldade muito grande. Os meus pais, os meus filhos. Traga Deus para a sua vida. Traga Deus para o seu trabalho que é tão difícil. Traga Deus. Fale com Ele constantemente. Peça ajuda. O orar constantemente é isso. Traga Deus para a sua vida. E aqui está o versículo que é muito difícil para cada um de nós. Dai graças em toda e qualquer circunstância. Mas olha o que Paulo vai dizer, vírgula, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Graça. Se tem uma coisa que Deus não gosta, eu falo com todas as letras, e não gosta mesmo, porque isso está recheado aqui. Nós temos até exemplo na Bíblia, no Antigo Testamento, de pessoas que foram ingratas e Deus, como era na antiga lei, Deus mostrou a sua mão para os ingratos, ingratidão. Eu começo a entender nas Escrituras que o próprio Deus, irmãos, ele tem uma personalidade. E se tem uma coisa que Deus ama, é gratidão. É alguém que diz obrigado. Essa palavra aqui, dar graça, sabe qual é a origem dessa palavra? É obrigado. É o nosso obrigado. Você já pensou? Nós já paramos para pensar, irmãos? Obrigado. A gente fala assim, obrigado, esposa. Obrigado, meu irmão. Obrigado, pastor. Obrigado, Diego. Obrigado. A palavra obrigado vem de onde? Obrigação. Eu tenho uma obrigação. A palavra no original é isso. Eu tenho uma obrigação para contigo. Por quê? Porque você fez um favor para mim. Irmão Carlos, obrigado. Quando eu digo obrigado, diz mais ou menos assim: eu tenho uma obrigação para com você, eu tenho que te honrar, eu tenho que te agradecer. Por quê? Porque você fez algo importante para mim. Esse é o obrigado. Imagine para Deus
ligados com Deus? Amém. Obrigado. Dar graças. E quando ele fala aqui, ele diz, dar graças em toda aqui significa tempo. Tempo. Sempre a gente tem que dar graças. Sempre a gente tem que agradecer. Esse é o primeiro ponto. Depois, toda e qualquer circunstância, aqui fica difícil. Dar graças quando as coisas não vão bem. E aqui, Paulo está dizendo de uma maneira assim, não é porque você dá graça assim, muito obrigado, Senhor, porque eu estou doente. Muito obrigado, Senhor, porque eu estou passando necessidade. Muito obrigado porque eu estou tendo problema familiar. Muito obrigado porque as coisas não estão dando certo. Não é isso que Deus está falando. Sabe por que Deus quer que a gente dê graças em toda e qualquer circunstância? Nós temos que dar graças no seguinte: muito obrigado, que embora eu esteja doente, tu estás comigo. Muito obrigado, estou com dificuldade financeira, mas Deus está comigo. Muito obrigado que eu estou passando por dificuldade, mas Deus está comigo. Agradecer porque Deus está. Porque Deus está com a gente. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Dá graça porque Deus está com você. Quando nós, a grande questão de toda a Bíblia foi essa. Quando os discípulos, eles ficavam com medo, apavorados, a sua fé ia embora, o que o Senhor Jesus falava para eles? Homens de pequena fé, vocês lembram do barco? Homens de pequena fé. Lá, vocês acham que o barco vai abrir? Vocês vão passar por ondas, por tudo aquilo, mas só que Ele está com a gente. Essa é a diferença. Ele está com a gente. Moisés, com o povo de Israel, começou a murmurar. Não tem água, não tem aquilo outro. Mas quem estava com eles? O Deus de Israel estava com eles. O Deus Todo-Poderoso estava com eles. Mal eles percebiam que as suas sandálias estavam crescendo conforme o pé estava crescendo. Que as roupas não se definavam, a roupa continuava andando novas. Então nós temos, como o Rodrigo falou aqui, nós temos todos os motivos de dar graças a Deus. Graças a Deus. Porque essa, irmão, veja só, essa é a vontade de Deus. A gente não tem escolha. Eu não posso chegar para Deus, irmão Carlos ou qualquer irmão, e nós falamos assim, eu escolho não agradecer. Isso é requerido de Deus. Deus quer que a gente tenha um coração grato sempre. Sempre grato. Sempre. Deus quer isso da gente. Em Cristo Jesus. Deus recebe a nossa gratidão porque nós estamos em Cristo Jesus. E Paulo está escrevendo aqui, muitas vezes a gente toma essa palavra achando assim, que não tem experiência, ou que isso, Paulo escreve essas coisas, porque Paulo recebeu de Deus, só que ele não passou por isso. Paulo foi um dos que mais passou por isso. No versículo 17, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, Paulo está em Tessalônica, que ele recebe isso aqui dos irmãos e escreve para esses irmãos. No capítulo 16, se vocês lerem, Paulo foi pego, Paulo e Silas foi pego pelas autoridades. E para onde que eles foram? Porque eles estavam pregando Cristo Jesus. Paulo estava na cidade de Éfeso, não, de Filipos, e ele estava pregando e tinha uma adivinhadora, tinha uma menina que era adivinhadora. Paulo expulsa, espelha o demônio dela, mas só que tinha gente que ganhava dinheiro com aquilo. Então Paulo e Silas são presos, porque o comércio, o dinheiro era da cidade, muita pessoa ganhava dinheiro com aquela menina ali. Então Paulo é preso. Diz que à meia-noite, depois de Paulo ter sido açoitado, apanhado, ele e Silas, eles estavam com as suas pernas amarradas no tronco. Sabe o que eles começaram a fazer? Vocês sabem. Começaram o quê? Louvar a Deus, à meia-noite, lenhados, apanharam, mas só que eles estavam dando graças a Deus. E diz que depois o Senhor fez um milagre, o Senhor arrebentou com as cadeias. Então a gente vê aqui que
o dar graças a Deus a gente precisa disso. Sabe por quê? A nossa tendência, preste bem atenção nisso, a nossa tendência é murmurar e não agradecer. É sempre reclamar. Reclama da mulher, reclama do marido, reclama do filho, reclama do sal da comida, reclama do carro que tem, reclama da vestimenta, reclama do cabelo, reclama que não tem cabelo, reclama que tem cabelo, reclama que é cabelo liso, reclama que é cabelo encaracolado, reclama que tem muito dinheiro, reclama de tudo. Nós somos assim, reclamamos de tudo. A murmuração está aqui. E nós temos que vencer isso. É ou não é verdade? É verdade. Compramos, é isso. Estamos num passeio. Meu, olha, mas que calor. Reclama de tudo. Estamos passeando. É uma coisa boa, não, a comida está fria, a comida é ruim. Nós temos a tendência de reclamar. Pendemos para isso, mas Deus sabe que nós somos assim. É por isso que ele diz assim: dê graças. É a minha vontade para vocês. Eu quero que vocês deem graças. Essa é a vontade de Deus. E eu tenho certeza, se isso aqui, irmãos, a gente conseguir colocar em prática, é meio caminho andado. É verdade. E eu quero abrir um parênteses aqui. Comece a agradecer as pessoas que são boas para você. Pessoas que cuidam de você. Marido, agradeça pela sua esposa, agradeça pelo seu marido. Diversificar de cobrança, agradeça. Agradeça a ela, agradeça os seus filhos. Filho, obrigado. Pai, obrigado. Pai, olha só. É obrigação do pai. Não. Pai, obrigado. Obrigado que o pai fez isso. Mãe, obrigado. Obrigado por isso, obrigado. Agradeça. É a melhor coisa que tem. Então, irmãos, que a primeira palavra que a gente tenha no nosso coração seja isso. E principalmente não esqueça de agradecer a Deus todos os dias. Agradeça a Ele, que Ele tem cuidado de nós. E então com isso fica mais fácil o versículo 19. Se a gente conservar a nossa alegria, se nós orarmos constantemente, e se a gente dar graça em toda e qualquer circunstância, nós não vamos apagar o fulgor do Espírito Santo que está dentro de nós. O fulgor aqui, o que é fulgor? O Espírito Santo ele tem muitas formas que ele é utilizado na palavra de Deus: água, vento, fogo. Aqui está falando de fogo. É como a imagem que nós temos é como se o Espírito Santo, é lógico, é uma pessoa que mora dentro de nós, a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É o Consolador que mora dentro de nós, o Espírito está dentro de nós. Só que aqui Paulo está dizendo: não apague o fulgor, a força desse Espírito Santo. Se nós fizermos o contrário do versículo 16, 17 e 18, ele vai se apagando. E aí a nossa carne vai tomando a decisão. E quando a nossa carne toma a decisão, aí é prejuízo lá na frente. A partir do momento que o fulgor do Espírito Santo está alto, o Espírito Santo toma conta da nossa vida, e a gente, é lógico, conjuntamente, o Espírito Santo me dirige, o Espírito Santo usa a minha boca, o Espírito Santo usa os meus olhos, o Espírito Santo usa os meus membros. Eu vou ter alegria, vou orar constantemente, vou dar graças em tudo, então a minha vida é mais tranquila. Eu vou caminhar com mais firmeza. Então, irmãos, aqui está. Não apagar o fulgor do Espírito Santo é você ter essas três coisas. Esteja alegre com a sua salvação, conserve, ore constantemente na sua mente, faça esse exercício. Eu sei que talvez na terça, quarta isso apaga, mas amanhã se muda. Amanhã alguns trabalham, outros ainda estão de férias. Constantemente, leva a sua mente para o Senhor Jesus. Você acordou, obrigado Jesus. Pegou a motoca para viajar, ou o carro para trabalhar, alguma coisa, Jesus na mente, Jesus na mente, Jesus na mente. Aconteceu algum problema, Jesus na mente, não murmure, não, Jesus na mente. Dê graças em tudo, leve isso, você vai ver um dia diferente. Não trateis com desdém as profecias. Eu já sei disso tudo. Isso eu ouvi tanto na minha vida, quando eu estava no Vale Ebenezer, pregando para os irmãos que estavam com problema com drogas.
Os irmãos falavam: Diego, eu sei mais do que você, eu já conheço a Bíblia de cabo a rabo. Aí eu falava: mas meu querido, meu amado irmão, você conhece a Bíblia? Conheço. Mas por que você está assim ainda? Se você conhece a Bíblia como você conhece, você deveria já estar voando nas nuvens, meu irmão. Porque tem pessoas que conhecem a letra, mas se você não tiver o Espírito, a palavra não vivifica dentro de você, e você continua infrutífero, porque isso aqui é uma semente, isso tem que cair em bom solo, e isso tem que gerar o quê? Fruto bom para as pessoas, fruto bom para você, para as pessoas. Nós não adiantamos aqui estudar ou saber todas as letras, e aí chega na prática, a gente não faz. No vestiário a gente, é igual a mesma coisa, quando eu jogava bola tinha isso, no vestiário todo mundo falava: não, eu vou fazer isso aqui, eu vou marcar, eu vou dar carrinho, vou lançar e coisa. Chegava no jogo, tremia a perna, não fazia nada. Aqui nós estamos no vestiário, nós estamos numa preleção, estamos ouvindo: amanhã começa o jogo, vamos para o jogo. Segunda, terça é o jogo, aí sim, o adversário está aí, nós temos que vencê-lo todos os dias. Temos que vencê-lo todos os dias. Não trateis com desdém as profecias, palavra de Deus. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus porque nós temos ela e a gente não é enganado. Profecia, a partir do momento, irmãos, que vocês abrem esse livro, a gente tem as profecias. É palavra de profeta. Sabe o que significa a palavra de profeta? É palavra que procede da boca de Deus. Isso aqui é palavra de Deus para nós. É por isso que a gente tem que ter o quê? Devida atenção. A gente tem que guardar no nosso coração. Então, não trateis com desdém da de honra das profecias, mas não, toda a atenção do mundo, quando a palavra de Deus é pregada. Outra coisa, olha o que está dizendo: mas examinai todas as evidências. Examine, olha, vê aquilo que está sendo pregado, se está aqui na palavra de Deus, examine. A gente precisa examinar, a gente tem que ser aqui, ó, se a gente precisa ser PhD em alguma coisa, é palavra de Deus, a gente precisa ler, o texto tem que ler, irmãos, e tem que pedir. E sabe por que isso aqui não precisa de faculdade nisso aqui? Precisa só você ler e pedir uma orientação do Espírito para encher a nossa cabeça de sabedoria. Você não precisa ter faculdade, não precisa. Tem pessoas que têm faculdade, são pós-doutorado e não entendem bulufa disso aqui. Não conhece e nunca vai conhecer. Sabe por quê? Porque isso aqui não é humano, isso é de Deus. Isso aqui é Deus. É Deus. Pessoas simples, que até iletradas. Pedro não sabia escrever o próprio nome. Eu fico de bobeira, eu fico emocionado com isso. Pedro não sabia escrever o próprio nome. Leia a carta de Pedro. Olha o que Pedro fala. Iletrado, meu caro. Pescador simples. Homem simples. Esse homem aqui não. Esse aqui é doutorado que nós estamos lendo aqui. Esse homem é anos-luz na frente. É Paulo que o Senhor chamou. Agora Pedro, os discípulos, o próprio Tiago, pessoas simples que escreveram isso aqui. Como é poderoso, como nós vamos tratar com os desdém e como nós não vamos examinar isso. Porque muitos estão fraquejando, fracos, não examinam as Escrituras, não leem, não tem um texto, uma história na cabeça, uma história de uns reis, de profetas. Vamos começar a ler. Se em 22 você não leu um livro, Diego passou o ano todo de 2021, eu não li um livro da Bíblia. Leia, começa lá no capítulo 1 e vai até o final, leia o texto, leia os profetinhas menores. Sabe uma leitura foi o primeiro livro que eu li, que eu fiquei de bobeira quando eu li, profeta Jonas. Que beleza, Jonas, e que aventura. O Jonas entrou dentro da boca de um peixe grande, e depois o Senhor estava chateado com ele, vomitou ele. Você já pensou um profeta ser vomitado pela boca de um peixe? Isso é uma história bacana para a gente ler, aprender ali, aprender. Então cada história é muito maravilhosa. E depois, irmãos, isso aqui a gente tem que colocar como bússola para a gente.
afastai-vos de toda forma de mal. Isso aqui tem que passar longe. Mal que a gente tem que passar longe. A gente tem que repudiar isso. A gente tem que estar, a gente tem que ter uma visão muito clara das coisas. Muito clara. Eu vou falar para vocês, tá? Me escute que eu vou falar para os irmãos. Pelas coisas que eu tenho lido, pelas poucas coisas que o próprio Deus tem me mostrado, não são muitas, eu nunca vi anjo, não. Algumas coisas o Senhor fala, algumas coisas o Senhor me mostra. Nós vamos ver coisas que vão colocar a fé em xeque nesse ano, dentro do Brasil, em relação à igreja. Pessoas deixando as igrejas, são os desigrejados. Pessoas de liderança que estão se reunindo, fazendo um ecumenismo, se juntando, unindo e trazendo, escute se vocês não vão ouvir essas palavras aqui, novas narrativas da palavra de Deus, deixando aquilo que é santo para seguir uma nova narrativa, dizendo que a igreja que segue isso aqui é uma igreja que está saindo dos padrões e que deve ser montada uma outra igreja. Se nós não formos firmes com este livro aqui e a gente não se apegar a ele, nós não vamos conseguir permanecer. Vai chegar um momento aqui, isso é bom. Vai ter um momento que você vai ter que falar não. Vai chegar um momento que você vai falar não é assim, não é aqui. Aqui na igreja não, na nossa igreja onde congregamos não. Estamos caminhando para isso. Então, nós temos que levar a nossa fé com muita seriedade. Com muita seriedade. Muitos movimentos estão acontecendo, irmãos. Fiquem ligados nisso. Fiquem ligados. Essa coisa assim, da igreja que está sendo reformada por outro caminho. Muito cuidado com isso. Vamos permanecer na verdade. Vamos permanecer na verdade. E o meu pedido é esse. O mesmo pedido que Paulo, para nós encerrarmos, o mesmo pedido que Paulo fez para os Tessalonicenses, eu peço para os irmãos, versículo 23 e 24, que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que vos chama, Ele é fiel, e Ele também o fará, em nome de Jesus. Amém? Que nós seguimos, irmãos, integralmente, que não fique um resquício nosso, que nós sejamos santos na presença de Deus, espírito, alma e corpo. A gente vai ser santificado, nós vamos ser santificados. Sabe por quê? O próprio Deus vai fazer isso com a gente. Os escolhidos vão ser santificados. Você acredita? Eu acredito nisso. Os escolhidos serão santificados. A gente não vai nem precisar correr. O próprio Deus vai nos santificar pelas coisas que vão acontecer. Nós mesmos vamos ser purificados. Nós vamos amar tanto esse Jesus. Nós vamos entregar nossa vida para Ele. Como nós nunca, há um ponto que a gente, talvez hoje, a gente acha que não vai chegar. Nós vamos chegar nesse ponto. Numa santificação que o Senhor vai nos levar, com certeza, com Ele, os mais altos céus. Vamos ficar de pé então, irmãos? Amém.